Bom dia, eu sou a Márcia Gaspar e eu vou continuar a apresentação do seminário sobre etanol celulósico. A minha parte é sobre as espécies e melhoramento genético. Antes eu queria falar que o caldo de cana-de-açúcar ele produz o etanol de primeira geração. E o etanol de segunda geração é o que é da celulose. E uma tonelada de celulose pode produzir 340 litros de etanol, segundo a Iogen, isso em 2007. A espécie mais que está sendo bem promissora é o Miscanthus giganteus, que ele está sendo pesquisado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ele é um híbrido estéril do Miscanthus sinensis com o Miscanthus sacchariflorus. Pode atingir até 4 metros de altura em menos de um ano. E segundo o pesquisador lá, ele não é tão exigente em solos. Então ele pode ser usado plantado em áreas degradadas, solos pobres. E ele pode produzir até 11 mil litros de etanol por hectare plantado, o que corresponde a uma produtividade mais de 2 vezes superior ao sweetgrass, que é esse outro capim que eles utilizam bastante lá. Aqui no Brasil também tem algumas pesquisas. O uso desses capins é bem interessante porque eles não são alimentos, né? Então não tem essa competição a produção do etanol com a alimentícia, como ocorre com a produção de etanol de cana-de-açúcar e de milho, que o milho é bastante usado nos Estados Unidos. A cana-de-açúcar, então, ela produz 86 a 92% de açúcar e álcool, e as fibras correspondem de 8 a 14%. E que fica no bagaço da cana, que é utilizado para o balanço energético da indústria, ou seja, ele é queimado. E agora o que pode virar também o etanol celulósico, né? Então, a partir dessas fibras, virar etanol celulósico. Então, não tendo a queima. O uso de espécies florestais para fazer o etanol celulósico. Então, a biomassa florestal ela possui um maior conteúdo de celulose e lignina e um menor conteúdo de hemicelulose e cinzas. Então, podem ser utilizados lascas de madeira, topos de árvores, pó de serra das serrarias, resíduos de pasta de papel, todo e qualquer resíduo que fica no campo ou que sai dos processos, né, da indústria e que não tem uma destinação correta, né? Então, ele pode ser usado para a geração do etanol celulósico. Então, e mesmo com o aproveitamento desses resíduos que se tem atualmente, né, que são usados para queima e geração de energia. Então, a Abraf, em 2013, estimou que 41 milhões de toneladas de resíduos ainda são deixados sem destino. Aqui, então, eu coloquei uma tabela comparativa, né, do conteúdo de celulose da fibra, do bagaço da cana, 32 a 48% de celulose, e 23 a 32% de lignina, com um conteúdo de cinzas de 1,5 a 5%. Aí a palha de trigo, palha de arroz e de cevada que também são utilizados. E a madeira, né, um conteúdo mais ou menos de 50% de celulose, de 15 a 20% de lignina e um teor de cinzas de até 5%. O eucalipto, então, é a espécie que está sendo mais estudada
de florestal. E eu achei um estudo sobre o uso das cascas do eucalipto para a geração de etanol de segunda geração, né? Etanol celulósico. Então, esse estudo ele viu que são geradas cerca de 15 toneladas de cascas por hectare e que não tem uso, né? Não, são resíduos e que podem ser utilizadas para a fabricação do etanol celulósico, porque tem um alto percentual de carboidratos que são passíveis de processos fermenticíveis e, consequentemente, sua conversão a bioetanol. E podem alcançar valores de até 410 litros de etanol por tonelada de casca. E é interessante que também a casca verde, ela produz dá para retirar o óleo do eucalipto, então ela é prensada e é retirado o óleo do eucalipto, que pode ser transformado em etanol também. E no mesmo processo do óleo de soja, de milho, que é transformado em etanol. E aí da casca, né, da fibra mesmo, então tem outro processo que também pode ser utilizado para virar etanol. Então, no processo do etanol celulósico tem um pequeno inconveniente, que seria a lignina, que ela dificulta o contato das enzimas de hidrólise e faz com que necessite um pré-tratamento termoquímico para separar essa lignina e as enzimas ali consigam chegar até a celulose e degradar ali. Então, são vários estudos para diminuir essa quantidade de lignina. E tem um sobre a supressão dos metabólitos da via da lignina. Então, diminuiu o conteúdo de lignina presente na planta. Mas lembrando que também não dá para diminuir muito, porque senão ela fica sem sustentação. Então eu encontrei uma indústria que está muito forte nesse segmento do etanol celulósico. Então eles pretendem, estão sendo, né, já pioneiros nesse ramo, mas eles pretendem aumentar ainda mais, que é a GranBio. Então ela é dos Estados Unidos e ela tem uma filial, seria, né, uma indústria aqui no Brasil, em Alagoas, que é a maior da América Latina em produção de etanol de celulósico. Eles já utilizaram, então, vários tipos de madeira, né, de espécies florestais, para fazer esse etanol celulósico, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos eles têm, então, uma indústria experimental, então, que eles fazem demonstrações, mas no site não tinha mais informações sobre quantificação, quanto que rendimento dessas espécies. Mas eles já utilizaram, então, tanto madeiras duras, como choupos, a faia, vidoeiro, freixos e eucalipto, quanto madeiras macias, como o abeto, os pinheiros e o pinus taeda. Eu comentei, então, sobre a lignina, né, ser um problema, mas aqui na GranBio, então, eles têm uma parceria com uma indústria de etanol de primeira geração, lá em Alagoas. E eles, a lignina que é retirada, né, no processo lá, no pré-tratamento lá, ela é queimada junto com o bagaço da cana
para gerar energia elétrica. Então, e essa energia elétrica é suficiente para suprir a demanda das duas indústrias, então da Gran-Bio e dessa outra indústria de etanol de cana, né, de primeira geração, e ainda é capaz de exportar 135 mil megawatts por ano, o suficiente para abastecer uma cidade de 300 mil habitantes. Então, a lignina, então, ela não é necessariamente um problema, né? E agora, então, eu vou falar um pouco sobre a degradação da parede celular, que ela é realizada por hidrólise enzimática. Então, são através das celulases, endoglucanase, exoglucanase e beta-glucosidase, as hemicellulases e as lignases, e que vão degradar, né, vão hidrolisar os componentes ali para conseguir fazer o etanol celulósico. E também as celulossomos ou celulossomas, que é um maquinário supramolecular extracelular sintetizado por alguns micro-organismos anaeróbicos. E esses micro-organismos, então, são bactérias anaeróbicas, e os celulossomos são capazes de degradar a celulose cristalina e outros polissacarídeos da parede celular. E tem alguns estudos de como produzir esses celulossomos a partir de uma criação ali das bactérias, né, anaeróbicas, em meio de polissacarídeos. Aí elas produzem os celulossomos, conseguem degradar a celulose ali até a celulose cristalina. E também conseguiram então transformar organismos não degradadores de celulose em degradadores a partir de recombinações genéticas ali, né, de fazer uma transgenia ali para ter uma maior gama de organismos capazes de degradar a celulose para transformar em etanol. Então, para cada vez mais tentar baratear isso. E então, minha apresentação seria basicamente isso. Muito obrigada a todos.